Hello, students! Welcome to our English class. Olá, estudantes! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Estamos aqui juntos para conquistar a sua aprovação aí no próximo nível da sua jornada acadêmica. Eu sou o professor Miller Nogueira, sou professor de língua inglesa, mas atualmente atuo como assessor de tecnologias educacionais na Coordenadoria Distrital de Educação 2. Inclusive, aos nossos amigos e pessoas lindas aí da CDE 2 que estão nos acompanhando neste momento. Antes de iniciarmos a aula, tenho uma missão rápida para você. Segue nossas redes sociais conquistar.seducam e utilize também a nossa hashtag conquistar22. E o nosso episódio de hoje, é claro, é de língua inglesa. Text Interpretation, Cognates and False Cognates. Interpretação textual, cognatos e falsos cognatos. Então vamos lá, partiu o simulado. Então vamos conhecer a nossa primeira questão, que é do Enem de 2020. Mas antes, alguns lembretes. Como vamos trabalhar com interpretação textual, nós vamos sempre iniciar pelo nosso enunciado, né? Porque como vamos interpretar, precisamos saber do que a questão vai se tratar, certo? Entretanto, a gente não vai ler as alternativas, para que a gente não fique com todas essas alternativas na cabeça, porque isso vai acabar nos atrapalhando na nossa interpretação. Outro motivo é que tem questões que as alternativas elas são muito similares, certo? E neste caso, você vai precisar se atentar especificamente ao que o texto está dizendo, tá bom? Por exemplo, eu tenho duas questões, mas o texto falou isso, mas eu conheço o que é aquilo. Você sempre vai pelo texto, tá bom? Vamos utilizar também outras técnicas de leitura, como, por exemplo, palavras já conhecidas da língua inglesa, além dos cognatos e falsos cognatos, certo? E aí, ao longo da nossa aula aqui, eu vou dando outras dicas para você, tá certo? Então, vamos analisar a nossa primeira questão, que está aqui por meio de um pôster. Mas vamos primeiro olhar o nosso enunciado, que diz o seguinte. Nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, aqui já nos está situando sobre o que trata essa campanha, tá? Preste atenção ao que o enunciado está dizendo. Muitas vezes ele já vai nos dar muitas dicas importantes, tradução inclusive, no caso da língua inglesa, ou até mesmo a resposta. Continuando, a interação dos elementos verbais e não verbais. Então, o enunciado está pedindo para prestarmos atenção não apenas aos elementos verbais, mas também aos não verbais. E eles querem saber a que esses elementos fazem referência. Então, vamos aqui analisar o nosso pôster desta campanha. Muito bem, como a nossa proposta é cognatos e falsos cognatos, em destaque nós já encontramos dois: culture e costume. Entretanto, um é cognato e outro falso cognato. Inclusive, para que a gente não caia aí nas pegadinhas, a gente recomenda, claro, você estar assim, muito familiarizado com os falsos cognatos, principalmente. Então, culture significa cultura e costume não vai significar costume, significa fantasia, não é? Aqui nós temos verbo to be, por exemplo, né, o verbo mais utilizado da língua inglesa, portanto, você também precisa fazer uma revisão. Se você prestou atenção nessas aulas de língua inglesa, então essas duas frases estariam bem simples para você. Ok, aqui nós temos também em destaque algumas outras frases. Observe aqui o uso do not, novamente, trazendo uma conotação negativa, né? E aqui nós temos not okay, que até em português a gente conseguiria traduzir algo de que não está tudo bem, né? E aqui abaixo nós temos diversity and inclusion, que é sobre o que o enunciado já nos situou, que a campanha se trata sobre diversidade e inclusão. Muito bem, o enunciado pediu para que nós prestássemos atenção também aos elementos não verbais. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Temos 4 pessoas, 4 personagens, e eles estão segurando algumas imagens.
né? Olhando, percebemos que eles querem dizer que pertencem a essa cultura ao qual eles estão sinalizando. Entretanto, observe na expressão facial que eles não estão muito felizes de serem representados desta maneira, né? Por exemplo, vamos pegar algo mais próximo da nossa realidade aqui. Este aqui. Estão sendo representados aí os indígenas daquele modo tradicional que a cultura conhece, né? Eurocêntrica, inclusive. Mas observe que o personagem não se identifica muito com isso. Está bem diferente, está vestido de outra maneira, né? Então, é algo que nós precisamos levar em consideração. Mesma coisa, países asiáticos, quando se fala, já se pensa em alguém desta maneira. O mexicano, da mesma forma, com esse chapéu grande, tocando música. E aqui da mesma maneira. Mas, novamente, não estão felizes, pelo que a gente pode perceber, de serem representados desta forma. Muito bem. Então, vamos verificar agora o que nós temos como alternativas. A letra A diz o seguinte: estereotipar povos de certas culturas. Interessante essa palavra. O que significa estereotipar? São colocar pessoas ou grupos em uma caixinha e aí traçar uma imagem padronizada, inclusive, de certa forma, preconceituosa sobre essas culturas. A gente viu isso ali na nossa campanha. Além disso, se trata de povos, né? A gente viu na campanha, como se trata de cultura, e temos lá também a palavra cultura. Então, é interessante prestar atenção nessa letra A. Mas vamos ver as outras questões também. Discriminar hábitos de grupos minoritários. Bem, se trata de cultura, dá para encaixar a palavra grupos, mas não vimos nada ali sobre minoritários, nem sobre discriminação. Banir imigrantes de determinadas origens. Imigrantes. Estamos falando de países, mas sobre culturas, não sobre imigração. Letra D. Julgar padrões de beleza de diversas etnias. Bem, nós vimos algo sobre padrão de beleza. E a letra E. Desvalorizar costumes de algumas sociedades. Lembra que nós encontramos lá na nossa campanha a palavra costume. Entretanto, lembre que ela é um falso cognato. Então, por isso que a gente precisa conhecer para não cair nessas pegadinhas, o que poderia possivelmente acontecer aqui. Bem, analisado aqui as nossas alternativas e o nosso texto, vamos então conhecer qual a nossa alternativa correta por meio do nosso gabarito. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Estereotipar povos de certas culturas. Então, estava bem fácil essa questão. Então, como podem perceber, a gente conseguiria marcar corretamente essa questão sem precisar ter um conhecimento profundo da língua inglesa, apenas utilizando ali os cognatos, falsos cognatos, regra de gramática, se você conhecer, né, também vai ajudar bastante. Então, ó, por que a letra A está correta? Porque por meio da frase somos uma cultura, não uma fantasia, we are a culture, not a costume, aquela primeira frase que estava bem em destaque para a gente, podemos inferir que a campanha propõe uma reflexão sobre a cultura de certos povos, demonstrando uma concepção estereotipada com a qual são referenciadas. Mas vamos saber também o porquê que as outras alternativas não estavam corretas. Temos aí a letra B. Está incorreta porque no pôster não se fala em hábitos de grupos minoritários. Isso seriam palavras-chave que deveriam estar lá, né? Ou pelo menos nos dá alguma dica. Letra C também é incorreta porque não se fala em banir, muito menos sobre imigrantes. E na letra D também está incorreta porque não há termos que permitam a inferência a respeito de uma discussão sobre padrões de beleza. A letra E também estaria incorreta, porque a palavra costume nesta opção tenta levar o candidato a um erro, pois ela também está presente no pôster com a mesma escrita, mas costume em inglês significa fantasia e não costume, como aparenta, sendo um falso cognato.
Muito bem, então vamos conhecer agora a nossa segunda questão, que é de 2022, do CMEAN, adaptada. Como nós demos de dica, nós vamos primeiro conhecer aqui o nosso enunciado, que diz o seguinte: os termos attended e recorded, presentes no texto, indicam que, bem simples também, né? Temos aqui dois falsos cognatos, inclusive dois verbos são falsos cognatos, tá? Então, o nosso enunciado quer saber o que eles estão indicando. Então, vamos analisar o nosso texto. Bem, aqui no título diz o seguinte: a meeting in the morning. Aqui é interessante você conhecer sobre formação de palavras. Nós temos aqui o radical meet. Por exemplo, se você já participou de alguma reunião online, lembrar aí da ferramenta Google Meet, você já teria uma dica sobre o significado da palavra meeting. E temos também aqui a palavra morning. O professor de inglês, quando entra na sala de aula pela manhã, geralmente diz good morning, só lembrar da expressão, tá bom? Bem, como a nossa intenção não é traduzir todo o texto e apenas buscar palavras conhecidas, cognatos e falsos cognatos, para nos ajudar a compreender a mensagem do texto, então o que nós iremos fazer aqui? Lucy attended. Então, esse verbo está associado a esta pessoa, Lucy, né? O enunciado nos trouxe este verbo aqui, attended, que é um falso cognato que significa assistir e não atender. Então, Lucy assistiu alguma coisa, novamente a palavra meeting. E aí, nós vamos ter algumas palavras e depois temos union representatives. Nesse caso, as duas palavras estão juntas, né? Como a gente pode perceber. Não dá para separar, para traduzi-las separadamente. Muito bem, vamos ver se a gente encontra alguma coisa por aí que nos dê uma dica mais precisa do que significa union representatives. Depois nós temos aqui discussion, que é um cognato. Comprehensive. O que será que significa? Será que é algo com compreender? Neste caso, é um falso cognato, que significa abrangente, tá? Logo depois, nós temos aqui a palavra working, mas olha novamente aqui se você conhece sobre formação de palavras. Work é uma palavra já utilizada também no português, tem músicas por aí, né, bem conhecidas, que usam bastante esta palavrinha work. Então, se você conhecer, já vai lhe ajudar. E aqui nós temos hours, que são horas. Ok, days também você já pode conhecer. E aqui temos outra palavrinha, que se você conhece formação de palavras, temos um falso cognato novamente, retire, que não significa nada com retirar, e sim a se aposentar, não é? Aposentadoria. E ela vem acompanhada desta outra palavrinha, age. Continuando aqui, nós temos interested, né? Tá interessado em alguma coisa. Compromise, sem se comprometer também. Já encontramos aqui o nosso segundo verbo, que o enunciado nos trouxe, recorded, que é um falso cognato, neste caso, porque ele não está significando gravar, né? Ele está aí no sentido de fazer anotações. E ele está associado a esta palavrinha aqui, que também é cognata, secretary. Então, a secretária anotou alguma coisa. In the notes. Notes. Eventually, decided, cognatos também, decidiu. Knew é uma palavra que talvez você conheça. Novamente aqui aparece a palavra meeting. E aí temos a última palavra cognata que podemos encontrar neste texto, que é final. Então, é isso que nós temos aqui no nosso texto. Vamos agora dar uma olhada nas nossas alternativas. A letra A diz o seguinte, só lembrando, na realidade, aqui o nosso enunciado. Os termos attended e recorded presentes no texto indicam que, letra A, Lucy atendeu representantes sindicais e a segunda proposição diz a secretária gravou a reunião. Então, nós temos dois verbos chaves que se associam aqui com os nossos falsos cognatos.
Mas vamos lá. Attended significa atendeu e gravou significa recorded. Mas nós temos outra coisa interessante aqui, ó. Representantes sindicais. E observe que isso vai se repetir em outras questões. Representantes sindicais. E aqui nas nossas últimas alternativas, também representantes sindicais. Então, isso possivelmente esteja nos indicando, voltando aqui ao texto, que isso daqui significa representantes sindicais. Olha as alternativas aí nos dando dica de tradução que a gente pode utilizar ao nosso favor. Bem, pelo que podemos compreender, isso aqui se trata sobre algo relacionado à empresa, a trabalho, porque se trata com algo sindical, né, tem a ver com direitos aí do trabalhador, e logo a gente pode inferir que isso daqui é algo relacionado à empresa no qual está tendo esse encontro, digamos assim, que a gente pode inferir com esses representantes sindicais. Muito bem, vamos continuar analisando aqui a letra B. Lucy atendeu a diretoria e representantes sindicais. Opa, será que aquele management significa diretoria? A segunda proposição diz a secretária fez anotações. Nós só temos um problema aqui novamente, né? Atendeu, como tradução de attended. Então, atenção a esse detalhe. Letra C. Lucy discutiu. O verbo é attended, significa discutiu. Sobre horas de trabalho, bem, lá estavam falando de fato sobre horas de trabalho, a aposentadoria. Entretanto, novamente, nós temos algo aqui a prestar atenção. E a secretária fez apontamentos. Na letra D, nós temos Lucy assistiu a uma reunião entre a diretoria e representantes sindicais. E a segunda proposição, a secretária registrou tudo. E aqui nós temos o verbo assistiu, nos propondo aí como tradução do verbo attended. Na letra E, nós temos Lucy planejou uma reunião. A secretária elaborou a redação final do acordo para ser assinado. Muito bem, tudo isso analisado. Agora, a gente vai para o nosso gabarito para conhecermos qual é a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra D. Lucy assistiu a uma reunião entre a diretoria e representantes sindicais e a secretária registrou tudo. Então, essa é a nossa alternativa correta. Então, vamos analisar as nossas outras questões para saber o porquê que elas não estariam corretas. A letra A estaria incorreta porque attended significa assistir, recorded, neste caso, significa registrar. A letra B, a primeira assertiva, né, está incorreta porque ela traz uma tradução errada para o verbo attended. A letra C é a mesma coisa, ela traz novamente uma outra tradução errada para o verbo attended. A letra D, como a gente já comentou, é a correta porque attended significa assistir, recorded significa registrar neste caso. E a letra E, ambas as assertivas estão incorretas. Os verbos planejar e elaborar não são os significados de attended e recorded, respectivamente, além de não serem encontrados no texto. Então, para essa questão, não estaria muito difícil também. Você conhecendo o significado desses dois falsos cognatos, você já conseguiria ter uma boa noção de qual seria a resposta correta, mas por segurança, claro, a gente tem que analisar o nosso texto, certo? Então, vamos conhecer a nossa terceira questão. Então, vamos ao nosso enunciado. Vamos ver o que o nosso enunciado está pedindo. Está pedindo o seguinte: a reportagem, já está nos situando, que é sobre uma reportagem, apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Interessante. Nesse contexto, a memória
das pessoas é influenciada pelo ou pela. Então, a gente já sabe muita coisa. Tem algo aí relacionado às tecnologias que está influenciando a mente humana. Vamos descobrir o que, que é. E aí diz o seguinte, o título às vezes nos dá dicas importantes também, então atenção a ele. Diz o seguinte, how fake images, olha uma palavra muito utilizada atualmente, fake. Então, fake images. Então, estamos falando aí de algumas imagens que são falsas ou falsificadas. Change our memory. Memória. O enunciado nos trouxe isso. And behavior. Behavior não é um cognato, nem falso cognato, então vamos deixar ele quietinho aí, para ver se a gente consegue entender alguma coisa pelo texto. Então, vamos lá atrás dos nossos cognatos aqui. Temos aqui memories. Olha o verbo to be aqui, já ia te ajudar bastante. Se você está por dentro aí do verbo to be, que é para estar, é o que esperamos. Not, trazendo uma conotação negativa. Memory, novamente. Com relação a acesso a alguma coisa. Aqui, algo subvertido, que é no sentido de uma mudança muito grande negativamente. Então, é o que a palavra nos indica. Ok, encontramos esses cognatos aqui por enquanto, mas temos mais textos pela frente. Combinado, susceptibilidade, modern image editing software. Todas essas palavras a gente pode compreender. Então, está se falando aí de programas modernos de edição de imagem. E logo depois a gente tem aqui like Photoshop, ou Photoshop, como a gente chama no português, né? Então, está nos dando um exemplo aqui, de, por exemplo, desses programas de edição de imagem, que é o Photoshop. Ok, mas logo depois traz a palavra desastre. Ei, atenção! Depois nós temos a palavra news, né, que é bem comum já no jornalismo, a gente consegue encontrar essas palavras aqui pelo português também. Eventos, fake images novamente. Depois nós temos algo com aceitar, pictures, que ela é sinônimo de images. Então, estamos falando aí novamente de algumas imagens que são tomadas como real, reais. Depois nós temos fake memories novamente aqui. Agora já não são fake images, são fake memories, mas parece estar associado uma coisa com a outra. Imagens falsas, memórias falsas. Interessante. Depois nós temos a palavra distort, né, que é distorcer. Então, na sequência, nós tivemos imagens falsas, memória falsa com algo distorcido. E afetam, temos aqui a palavra current, no sentido de presente, algo que acontece no presente. Logo depois nós temos future. Então, possivelmente, isso daqui está dizendo sobre presente e futuro. Muito bem. Depois nós vamos ter protesto e voto. Olha. The problem is. O problema é, olha o verbo to be aqui novamente, virtualmente. Nothing we can do to stop it. Stop é uma palavra também que talvez você já conheça aí no português, né? No sentido de parar. Então, temos um problema ali virtual, do qual talvez não conseguimos parar ou fazer nada a respeito. Continuando o nosso texto. Old memories, novamente, memories, manipulado. Olha que interessante. Depois nós temos aqui one study, um estudo. E aqui nós temos um falso cognato que ele é eventual. Dependendo do contexto, ele vai ser um falso cognato ou ele vai ser um cognato. Neste caso, ele se apresenta como um cognato para sujeito, mas em outros contextos ele pode significar matéria, tá? Então, portanto, a gente precisa saber também desses detalhes. Nem sempre alguns falsos cognatos serão falsos cognatos, como é este caso aqui.
Então, sujeitos, imagens, real images novamente, com imagens reais, fotografias manipuladas, né? Photographs. Temos aqui a palavra sujeito novamente. Hot air balloon. Se você conhecer a palavra hot, quente, air e balloon, balão. E depois nós temos family, família, que é um cognato. Ok, images novamente, 50% desses sujeitos que a gente já sabe, aconteceu alguma coisa, uma parte. Temos aqui novamente hot air balloon ride. Temos a palavra event e entirely made up. Bem, então nós vimos aí que se trata muito de fato sobre imagens manipuladas que afetam a memória, né? Então, basicamente isso utilizando software de edição. Então é o que a gente conseguiu entender sobre esse texto. Então vamos analisar as nossas alternativas. Então, a nossa resposta correta aí vai ser a letra A, não é? Que é a interação de imagens. É o que a gente viu que aconteceu bastante, não é? Falou muito sobre essa alteração de imagens e como elas vão alterar ali a nossa memória. Puxando algo, por exemplo, citou lá o voto, né? Então, é interessante. Essa é a nossa alternativa correta. A letra B diz o seguinte: exposição ao mundo virtual. Letra C, acesso a novas informações. Letra D, fascínio por softwares inovadores. E letra E, interferência por meios de comunicação. Então, vamos comentar um pouco mais sobre essas questões. Letra A é a correta porque a reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada pela alteração de imagens. O título já nos dá pistas disso. A letra B é incorreta, pois não há pistas no texto que nos permitam fazer tal inferência, mesmo que subjetivamente o texto esteja falando do mundo virtual. Letra C, o texto cita rapidamente sobre o acesso a novas informações, mas nada voltado às consequências disso para a mente humana. A letra D também é incorreta, porque são citados softwares como Photoshop, mas como ferramentas utilizadas para a manipulação de imagens. A letra E é incorreta, porque o texto não traz uma abordagem sobre a interferência por meios de comunicação para o fim proposto pelo enunciado na questão. Bem, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, revise a aula de hoje. Estude sobre cognatos, principalmente falsos cognatos, mas pratique os cognatos, né? Ou os falsos cognatos, por meio de vários gêneros textuais, para que você já esteja assim muito familiarizado com essa técnica de leitura na prova do Enem, porque, como você sabe, o tempo é precioso nessas provas do Enem, tá bom? Espero que você se saia muito bem, sucesso para vocês nessa prova e esperamos ter ajudado, certo? Bem, a aula está terminando, mas precisamos registrar esse momento, certo? Então, prepare aí a câmera do seu celular e faça aquela selfie bem bonita. Então, vamos lá? Legal! Agora, é só postar essa foto na sua rede social e marcar as nossas redes sociais, @conquistar.seducam, e utilize também a nossa hashtag Conquistar22. Não esqueça, practice makes you perfect. A prática te leva à perfeição. Mais uma vez, sucesso. Thank you so much. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos por aí.